Aula 4. Economia marxista. Este será um vídeo longo e repleto de informações. Portanto, preste bastante atenção. 4.1. Karl Marx. Karl Marx, 1818 a 1883, foi um renomado filósofo, economista e teórico político do século XIX. Ele nasceu em Trèveris, Alemanha, durante um período de grandes transformações sociais e econômicas. Marx viveu em uma época marcada pela ascensão do capitalismo industrial, com suas profundas desigualdades sociais e exploração do trabalho. No contexto histórico em que Marx emergiu, a Revolução Industrial estava transformando rapidamente a estrutura da sociedade, levando à concentração de riqueza nas mãos de uma classe capitalista emergente, enquanto a classe trabalhadora enfrentava condições de trabalho precárias e injustas. Essas disparidades sociais e econômicas influenciaram profundamente o pensamento de Marx e seu engajamento político. Além disso, o período em que Marx viveu foi marcado por movimentos de resistência e luta por direitos trabalhistas. Ele testemunhou e participou de eventos importantes, como a Revolução de 1848 na Europa, que moldaram sua visão crítica do sistema capitalista e fortaleceram sua crença na necessidade de uma transformação revolucionária da sociedade. 4.2 Materialismo histórico e dialético. Os fundamentos filosóficos de Marx são baseados no materialismo histórico e dialético. O materialismo histórico é uma abordagem que busca entender a sociedade e a história humana a partir das relações materiais de produção. Segundo Marx, as condições materiais, como os meios de produção e as relações de propriedade, são determinantes para a organização social, as instituições e as ideias que surgem em uma determinada época. Ele argumentou que o desenvolvimento das forças produtivas e as contradições resultantes entre as classes sociais levam a transformações históricas. O materialismo dialético, por sua vez, é uma abordagem filosófica que considera o mundo como um processo em constante mudança e transformação. Marx aplicou essa visão ao entendimento da sociedade, argumentando que as contradições internas e os conflitos de interesses entre as classes sociais são forças motrizes da mudança social. Ele enfatizou a importância dos conflitos e das contradições como impulsionadores da história, sustentando que a luta de classes é o motor que impulsiona as transformações sociais. Portanto, os fundamentos filosóficos de Marx, materialismo histórico e dialético, fornecem uma estrutura teórica para compreender a dinâmica da sociedade e da história. Ao analisar as condições materiais e as relações de classe, Marx procurou desvendar as contradições inerentes ao capitalismo e antecipou uma mudança revolucionária que levaria ao estabelecimento de uma sociedade sem classes. Essa visão filosófica embasou sua crítica ao capitalismo e sua defesa do socialismo e comunismo como alternativas ao sistema atual. 4.3 Análise crítica do capitalismo. A análise crítica do capitalismo elaborada por Karl Marx é uma das contribuições mais importantes e influentes do pensamento econômico e social. Marx examinou profundamente as estruturas e dinâmicas do sistema capitalista, buscando compreender suas contradições internas e suas consequências para a sociedade. Para Marx, o capitalismo é um sistema econômico baseado na exploração do trabalho assalariado. Ele argumentou que, dentro desse sistema, os meios de produção são propriedade privada da classe capitalista, enquanto a classe trabalhadora, desprovida de propriedade, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. Essa relação de trabalho assalariado resulta na extração de mais-valia, ou seja, o valor produzido pelos trabalhadores que excede o valor de sua própria subsistência. Esse conceito será melhor explicado posteriormente. Assim, a classe capitalista obtém lucro ao explorar a força de trabalho dos trabalhadores. Uma das críticas centrais de Marx ao capitalismo é a alienação do trabalhador. Ele argumentou que, nesse sistema, os trabalhadores se tornam alienados de seu próprio trabalho e produto, pois o trabalho se torna uma mera mercadoria a ser vendida. Além disso, a divisão do trabalho e a fragmentação das tarefas levam à perda de significado e autonomia no trabalho, resultando em uma sensação de alienação e desumanização. Marx também analisou as crises econômicas recorrentes do capitalismo, argumentando que elas são inerentes ao sistema.
Ele destacou a tendência do capitalismo à superprodução, sendo que a busca incessante por lucros leva à produção em excesso e à insuficiência de demanda. Essas crises resultam em desemprego em massa, falências e instabilidade econômica, afetando negativamente a classe trabalhadora. Outra crítica fundamental de Marx ao capitalismo é a desigualdade social e a concentração de riqueza nas mãos da classe capitalista. Ele argumentou que o sistema capitalista, por sua própria natureza, gera uma divisão entre uma minoria privilegiada e uma maioria explorada. Essa desigualdade, segundo Marx, é uma fonte de conflito e tensões sociais, levando a lutas de classes e a uma busca por mudanças revolucionárias. Em suma, a análise crítica do capitalismo por Marx destaca suas contradições e problemas estruturais, como exploração do trabalho, alienação, crises econômicas e desigualdades. Ele argumentou que essas questões são inerentes ao sistema capitalista e que uma transformação revolucionária seria necessária para superar suas deficiências. Embora sujeita a críticas e interpretações diversas, a análise de Marx continua a ser uma influente perspectiva na compreensão das dinâmicas e desafios do capitalismo contemporâneo. 4.4. O conceito de mais-valia e a exploração do trabalho. Um dos conceitos fundamentais desenvolvidos por Karl Marx é o da mais-valia e a exploração do trabalho no sistema capitalista. Marx argumentou que, no capitalismo, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, os capitalistas, em troca de um salário. No entanto, o valor gerado pelo trabalho do trabalhador excede o valor do salário recebido, e essa diferença é o que Marx chamou de mais-valia. A mais-valia surge do fato de que os trabalhadores produzem valor por meio do seu trabalho, mas apenas parte desse valor é remunerada sob a forma de salário. A diferença entre o valor total produzido e o salário pago aos trabalhadores é a mais-valia, que é a fonte do lucro para os capitalistas. Marx argumentou que essa exploração do trabalho é inerente ao sistema capitalista, pois os capitalistas obtêm lucros ao se apropriarem do trabalho não pago dos trabalhadores. A exploração ocorre porque o capitalista detém o controle dos meios de produção e estabelece as condições de trabalho, determinando o valor do salário pago aos trabalhadores. Como os trabalhadores não possuem os meios de produção e dependem do emprego assalariado, eles estão em desvantagem na negociação de seus salários. Assim, o capitalista pode extrair mais valor do trabalho do que o valor que é devolvido aos trabalhadores em forma de salário. Marx argumentou que a exploração do trabalho e a extração da mais-valia são mecanismos centrais do sistema capitalista, responsáveis pela acumulação de riqueza nas mãos dos capitalistas enquanto a classe trabalhadora enfrenta dificuldades econômicas. Ele viu a mais-valia como uma forma de exploração que cria e perpetua as desigualdades sociais e a divisão de classes na sociedade capitalista. Em resumo, o conceito de mais-valia de Marx destaca a exploração do trabalho como uma característica essencial do sistema capitalista. Ao analisar a diferença entre o valor do trabalho realizado pelos trabalhadores e o salário que recebem, Marx revela a dinâmica de extração de lucro e desigualdades subjacentes ao sistema econômico dominante. Esse conceito continua a ser debatido e explorado na análise crítica do capitalismo e na busca por alternativas econômicas mais equitativas. 4.5 Teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho também é um dos conceitos centrais da análise econômica de Karl Marx. Segundo essa teoria, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Marx argumentou que o valor de uma mercadoria não está simplesmente ligado aos custos de produção, mas sim ao tempo médio de trabalho socialmente necessário para produzi-la. De acordo com a teoria do valor-trabalho, o trabalho é a fonte fundamental de valor na economia. Marx distinguia entre trabalho concreto, que se refere ao esforço físico e mental envolvido na produção de uma mercadoria específica, e trabalho abstrato, que é a forma genérica de trabalho humano que pode ser medida pelo tempo de trabalho. O trabalho abstrato é uma abstração que representa a quantidade média de trabalho socialmente necessário para produzir uma determinada mercadoria. Para Marx, a relação entre o trabalho abstrato e o valor das mercadorias é o que permite a comparação e a troca entre elas no mercado.
Os valores das mercadorias são expressos em termos de tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-las, criando uma relação de equivalência. Essa teoria do valor-trabalho também é fundamental para a compreensão da exploração no sistema capitalista. Marx argumentou que os capitalistas extraem a mais-valia ao pagar aos trabalhadores um salário que é inferior ao valor que eles produzem por meio de seu trabalho. Assim, o valor excedente é apropriado pelos capitalistas como lucro. Além disso, a teoria do valor-trabalho de Marx ajuda a explicar as contradições e crises inerentes ao capitalismo. À medida que a produtividade do trabalho aumenta e o tempo necessário para produzir uma mercadoria diminui, o valor dessa mercadoria também diminui. Isso cria pressões para reduzir custos e aumentar a exploração do trabalho, o que pode levar a crises de superprodução e desemprego. Embora a teoria do valor-trabalho de Marx tenha sido objeto de críticas e debates ao longo do tempo, ela continua a ser uma contribuição significativa para a análise econômica. Ela destaca a centralidade do trabalho na criação de valor e ajuda a explicar as dinâmicas de exploração e contradições presentes no sistema capitalista. 4.6. A alienação do trabalhador e suas consequências. Segundo Marx, no contexto do capitalismo, os trabalhadores experimentam um estado de alienação em relação ao trabalho que realizam e aos produtos de seu trabalho. Isso ocorre devido a várias características do sistema de produção capitalista. Em primeiro lugar, a alienação do trabalhador ocorre devido à divisão do trabalho. No capitalismo, as tarefas de produção são fragmentadas e distribuídas entre os trabalhadores de forma especializada. Cada trabalhador executa uma parcela restrita e repetitiva do processo produtivo, perdendo a visão completa do produto final. Isso leva a uma perda de conexão e significado com o trabalho, tornando-o monótono e desprovido de satisfação pessoal. Além disso, a propriedade privada dos meios de produção também contribui para a alienação. Os trabalhadores são desprovidos de controle e propriedade sobre os meios pelos quais realizam seu trabalho. Eles se tornam meros instrumentos de produção nas mãos dos proprietários dos meios de produção, os capitalistas. Essa falta de propriedade e controle cria um sentimento de estranhamento e subordinação, resultando em uma relação desigual entre o trabalhador e o produto de seu próprio trabalho. Outro aspecto da alienação do trabalhador é a mercantilização do trabalho humano. No sistema capitalista, o trabalho é tratado como uma mercadoria que é vendida e comprada no mercado de trabalho. Os trabalhadores são reduzidos a uma força de trabalho abstrata, desvinculada de sua identidade e necessidades individuais. Eles são valorizados apenas pelo tempo de trabalho que podem oferecer e pelo custo de sua mão de obra, em vez de serem apreciados como seres humanos completos. As consequências da alienação do trabalhador são diversas. Em nível pessoal, a alienação pode levar a sentimentos de descontentamento, falta de realização e desumanização. O trabalho torna-se uma atividade estranha e imposta, em vez de uma expressão de criatividade e autorrealização. Em nível social, a alienação contribui para a criação de uma sociedade dividida, em que os trabalhadores são tratados como uma classe explorada e marginalizada. Marx argumentou que a alienação do trabalhador é uma consequência direta do modo de produção capitalista, e que somente por meio de uma transformação revolucionária da sociedade seria possível superar essa alienação. Ele vislumbrou uma sociedade futura em que o trabalho seria realizado de forma livre e autônoma, permitindo aos indivíduos desenvolverem plenamente suas capacidades e potenciais. Em resumo, a alienação do trabalhador no sistema capitalista refere-se à perda de conexão, significado e controle sobre o trabalho e seus produtos. Essa alienação resulta da divisão do trabalho, da propriedade privada dos meios de produção e da mercantilização do trabalho humano. Suas consequências vão desde a falta de satisfação pessoal e desumanização até a criação de uma sociedade dividida. A superação da alienação requer uma transformação fundamental do sistema econômico e social. 4.7. A luta de classes como motor da história. Para Karl Marx, a história da humanidade é impulsionada pelo conflito entre diferentes classes sociais que possuem interesses e relações de poder conflitantes.
A luta de classes é vista por Marx como o motor da mudança histórica e do desenvolvimento social. Marx identificou duas principais classes sociais no sistema capitalista: a classe trabalhadora, proletariado, e a classe capitalista, burguesia. Ele via a relação entre essas duas classes como uma relação fundamental de exploração e opressão. A classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho aos capitalistas, é explorada para gerar lucro e riqueza para a classe capitalista. Essa relação de exploração cria antagonismo e contradição entre as classes. De acordo com Marx, a luta de classes não é apenas uma luta econômica, mas também uma luta política e ideológica. As classes dominantes, com o objetivo de manter seu poder e privilégios, impõem sua ideologia e valores dominantes sobre a sociedade. Isso inclui a promoção de ideias que justificam a desigualdade social e a exploração, ocultando as contradições e perpetuando o status quo. No entanto, Marx acreditava que a luta de classes não era uma luta eterna e inevitável. Ele argumentou que, ao longo do tempo, as contradições inerentes ao sistema capitalista levariam a uma conscientização crescente por parte da classe trabalhadora e a uma luta por sua emancipação. Marx previu uma revolução proletária na qual a classe trabalhadora, consciente de sua posição de exploração, se uniria e derrubaria a classe capitalista, estabelecendo uma sociedade sem classes, o comunismo. A luta de classes, na visão de Marx, molda a dinâmica e a direção da história. Ela impulsiona as transformações sociais, as mudanças nos modos de produção e as lutas políticas pela igualdade e justiça social. Marx acreditava que a superação da luta de classes no comunismo resultaria em uma sociedade mais justa, na qual a liberdade e a igualdade seriam alcançadas, e as contradições entre as classes sociais seriam superadas. Em resumo, para Marx, a luta de classes é o motor da história, impulsionando as mudanças sociais e a transformação das estruturas sociais. É a luta entre a classe trabalhadora e a classe capitalista que molda as relações sociais e econômicas no sistema capitalista. A superação da luta de classes é vista como um objetivo revolucionário, que levaria à emancipação da classe trabalhadora e à construção de uma sociedade sem classes. 4.8. A inevitabilidade das crises econômicas no capitalismo. Segundo Karl Marx, as crises econômicas são inevitáveis no sistema capitalista. Ele argumentou que as crises são uma expressão das contradições e das tendências inerentes ao modo de produção capitalista. Marx identificou várias razões pelas quais as crises são uma parte inevitável do funcionamento do sistema econômico capitalista. Em primeiro lugar, Marx destacou a natureza instável da acumulação de capital no capitalismo. Os capitalistas buscam constantemente expandir seus lucros, o que leva a um aumento da produção e ao investimento em novos empreendimentos. No entanto, à medida que a produção se expande, ocorre uma sobreacumulação de capital, ou seja, a produção excede a capacidade de consumo da população. Isso leva a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, resultando em uma crise econômica. Além disso, Marx argumentou que a dinâmica de exploração do trabalho no capitalismo também contribui para as crises. Os capitalistas buscam maximizar seus lucros reduzindo os salários e aumentando a exploração do trabalho. No entanto, isso leva a uma diminuição da capacidade de consumo dos trabalhadores, o que afeta negativamente a demanda agregada e pode levar a uma crise de subconsumo. Quando os trabalhadores não têm poder de compra suficiente para absorver toda a produção, as empresas enfrentam dificuldades em vender seus produtos, resultando em recessão e crise econômica. Outro fator importante é a tendência à concentração e centralização do capital no capitalismo. À medida que as empresas capitalistas competem entre si, ocorre uma concentração de capital nas mãos de um número cada vez menor de empresas maiores e mais poderosas. Isso leva a uma maior interdependência e a uma maior vulnerabilidade do sistema econômico como um todo. Quando uma grande empresa ou setor enfrenta dificuldades financeiras, isso pode ter efeitos em cascata e desencadear uma crise generalizada. Marx também destacou a contradição entre as forças produtivas em constante desenvolvimento e as relações de produção capitalistas.
O capitalismo é baseado na busca de lucros e na propriedade privada dos meios de produção, o que cria contradições e limitações ao desenvolvimento pleno das forças produtivas. À medida que a tecnologia e a produtividade aumentam, a necessidade de redução de custos e aumento da exploração do trabalho se intensifica, o que pode levar a crises. Para Marx, as crises econômicas não são meros eventos acidentais ou anômalos, mas são parte integrante do sistema capitalista. Ele via as crises como momentos de ruptura e como oportunidades para a classe trabalhadora questionar e desafiar as estruturas do capitalismo. Marx argumentava que somente pela superação revolucionária do sistema capitalista seria possível estabelecer uma sociedade mais justa e sem crises econômicas, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Em resumo, Marx via as crises econômicas como uma consequência inevitável das contradições e das tendências inerentes ao sistema capitalista. A sobreacumulação de capital, a exploração do trabalho, a concentração do capital e as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção são fatores que contribuem para as crises no sistema. Para Marx, a superação das crises e a construção de uma sociedade mais equitativa exigiriam a transformação revolucionária do sistema capitalista. 4.9. A queda tendencial da taxa de lucro. Segundo Marx, no sistema capitalista, há uma tendência de longo prazo para a taxa de lucro diminuir ao longo do tempo. Essa queda é resultado das contradições inerentes à dinâmica de acumulação de capital. Marx argumentou que a taxa de lucro é determinada pela relação entre o capital investido e o valor gerado pelo trabalho dos trabalhadores. O capitalista busca extrair o máximo de valor possível do trabalho dos empregados, pagando-lhes salários abaixo do valor que produzem. Essa exploração gera mais-valia, que é a fonte dos lucros dos capitalistas. No entanto, à medida que o capitalismo se desenvolve e a acumulação de capital aumenta, várias contradições surgem. Uma delas é a tendência à queda da taxa de lucro. Isso ocorre porque, à medida que os capitalistas investem em máquinas, tecnologia e automação para aumentar a produtividade, o capital constante, investido em meios de produção, aumenta em relação ao capital variável, investido em salários. Como o valor é criado pelo trabalho humano, o aumento da composição orgânica do capital, relação entre o capital constante e o capital variável, leva a uma diminuição da proporção de trabalho vivo em relação ao trabalho morto, máquinas, equipamentos, etc., na produção. Consequentemente, a taxa de lucro tende a cair porque menos valor é criado pelo trabalho vivo em relação ao capital total investido. Outra razão para a queda tendencial da taxa de lucro está relacionada à concorrência entre os capitalistas. Para aumentar a competitividade e manter ou expandir sua fatia de mercado, os capitalistas são incentivados a introduzir maiores níveis de automação e inovação tecnológica. No entanto, esses investimentos adicionais em capital constante levam a um aumento da proporção de capital não produtivo em relação ao capital produtivo, resultando em uma queda na taxa de lucro. Marx argumentou que essa tendência à queda da taxa de lucro leva a um aumento das contradições do sistema capitalista. Com taxas de lucro em declínio, os capitalistas enfrentam desafios para reinvestir seus lucros e manter a acumulação de capital. Isso pode levar a crises econômicas, como mencionado anteriormente. Além disso, a busca por taxas de lucro mais altas pode levar à exploração ainda maior do trabalho, levando a uma maior polarização de classes e desigualdade social. É importante notar que a queda tendencial da taxa de lucro não significa que a taxa de lucro diminuirá continuamente sem exceção. Existem contradições e contrapesos no sistema capitalista que podem temporariamente reverter ou atenuar essa tendência. No entanto, Marx argumentou que essas reversões são transitórias e que a tendência de queda da taxa de lucro permanece como uma característica fundamental do capitalismo. Em resumo, a queda tendencial da taxa de lucro decorre das contradições inerentes à acumulação de capital, incluindo o aumento da composição orgânica do capital e a competição entre os capitalistas. Essa tendência coloca desafios para a reprodução e estabilidade do sistema capitalista, contribuindo para crises econômicas e aprofundando as contradições e desigualdades sociais. 4.10.
a Revolução Proletária e a Ditadura do Proletariado. Como vimos, Marx argumentava que, no sistema capitalista, a classe trabalhadora, ou proletariado, enfrenta exploração e opressão pela classe capitalista, ou burguesia. Ele via a luta de classes como uma força motriz da história e acreditava que o proletariado deveria se unir para derrubar a burguesia e estabelecer uma nova ordem social. A Revolução Proletária é o processo pelo qual a classe trabalhadora, consciente de sua posição de exploração, se organiza e se levanta contra a classe capitalista. Marx via a Revolução Proletária como uma inevitabilidade histórica, impulsionada pelas contradições inerentes ao sistema capitalista. Ele acreditava que a revolução seria uma transformação radical da estrutura social, econômica e política, na qual o proletariado tomaria o controle dos meios de produção e derrubaria a classe dominante. Após a revolução, Marx propôs a instauração da ditadura do proletariado. Esse conceito se refere ao período de transição entre o capitalismo e o comunismo, no qual o proletariado exerceria o poder estatal de forma ditatorial sobre as classes exploradoras anteriores, com o objetivo de reorganizar a sociedade de acordo com os interesses da classe trabalhadora. A ditadura do proletariado seria uma forma de governança temporária, na qual o proletariado reprimiria a resistência da burguesia e implementaria medidas para a transformação socialista da sociedade. Para Marx, a ditadura do proletariado não se referia a uma ditadura individual ou autocrática, mas sim a uma forma de poder coletivo exercida pela classe trabalhadora para suprimir a resistência da classe dominante e reorganizar a sociedade em direção ao comunismo. A ditadura do proletariado seria uma fase de transição na qual as desigualdades sociais seriam gradualmente superadas. As relações de produção capitalistas seriam substituídas por relações socialistas e a propriedade privada dos meios de produção seria abolida. Marx via a Revolução Proletária e a ditadura do proletariado como passos fundamentais para a construção de uma sociedade sem classes, na qual a propriedade seria coletiva, a exploração do trabalho seria eliminada e as relações de produção seriam baseadas na igualdade e no bem-estar de todos. Ele acreditava que somente com a superação do capitalismo e a instauração do comunismo seria possível alcançar uma sociedade verdadeiramente livre, igualitária e emancipada. Em resumo, para Marx, a Revolução Proletária é a luta da classe trabalhadora contra a classe capitalista, visando a derrubar o sistema capitalista. A ditadura do proletariado é o período de transição em que a classe trabalhadora exerce o poder estatal para reorganizar a sociedade em direção ao comunismo, suprimindo a resistência da classe dominante e estabelecendo relações de produção socialistas. Esses conceitos são fundamentais em sua visão de transformação social e emancipação do proletariado. 4.11 A crítica à propriedade privada. Marx argumentava que a propriedade privada dos meios de produção é a base do sistema capitalista e fonte de exploração e desigualdade. Ele defendia a necessidade de superar a propriedade privada como parte fundamental da transformação social. Marx via a propriedade privada como um sistema que concentra o poder e os recursos nas mãos de uma classe privilegiada, a burguesia, enquanto a classe trabalhadora, desprovida de propriedade, é explorada e alienada. Ele argumentava que a propriedade privada dos meios de produção permite que a burguesia extraia lucros dos trabalhadores, resultando em desigualdade social e alienação dos trabalhadores em relação ao produto de seu próprio trabalho. Marx criticava a propriedade privada não apenas como uma questão econômica, mas também como uma questão social e humana. Ele via a propriedade privada como uma fonte de alienação, na qual os trabalhadores são separados do resultado de seu trabalho e de sua própria natureza humana. A busca incessante por lucro e a acumulação de capital, inerentes à propriedade privada, leva à exploração do trabalho e à degradação das condições de vida dos trabalhadores. Para Marx, a superação da propriedade privada era essencial para a criação de uma sociedade justa e igualitária. Ele propunha a substituição da propriedade privada dos meios de produção pela propriedade coletiva ou socializada. Isso significava a transformação dos meios de produção em propriedade comum a toda a sociedade, de forma que a produção pudesse ser planejada de acordo com as necessidades de todos, em vez de visar apenas o lucro individual.
Marx acreditava que a superação da propriedade privada não apenas eliminaria a exploração e a desigualdade, mas também possibilitaria uma transformação mais ampla da sociedade. Com a superação da propriedade privada, as relações sociais seriam reestruturadas com base na cooperação e solidariedade, em vez da competição e busca pelo lucro. Isso permitiria uma nova forma de organização social, na qual os indivíduos seriam livres para desenvolver todo o seu potencial e assegurar o bem-estar de todos. Em resumo, a crítica de Marx à propriedade privada enfatiza sua função exploradora e alienante no sistema capitalista. Ele defendia a necessidade de superar a propriedade privada e substituí-la por uma propriedade coletiva dos meios de produção como parte fundamental da transformação social, visando a eliminar a exploração, a desigualdade e promover uma sociedade baseada na cooperação, igualdade e emancipação humana. 4.12. O socialismo científico como etapa de transição para o comunismo. Segundo Karl Marx, o socialismo científico é uma etapa de transição para o comunismo. Marx via o socialismo como um estágio intermediário entre o capitalismo e o comunismo, em que a propriedade dos meios de produção é socializada e a classe trabalhadora assume o controle do Estado. Marx argumentava que o socialismo científico difere de outras formas de socialismo utópico por ser fundamentado na análise científica das contradições e dinâmicas do sistema capitalista. Ele enfatizava que a transformação socialista não poderia ocorrer por meio de reformas superficiais, mas exigia a tomada do poder político pelo proletariado e a reestruturação radical das relações de produção. No socialismo científico, a classe trabalhadora, que compõe a maioria da sociedade, se torna a classe dominante. A propriedade privada dos meios de produção é abolida e substituída pela propriedade coletiva ou estatal. Os meios de produção passam a ser administrados de forma planejada, visando atender às necessidades de toda a sociedade. Durante essa etapa de transição, o Estado continua a existir, mas de uma forma diferente. Marx viu o Estado como uma ferramenta de dominação de classe no sistema capitalista, mas no socialismo ele defendia a necessidade de um Estado proletário, a ditadura do proletariado, que representaria os interesses da classe trabalhadora e garantiria a implementação das medidas socialistas. O objetivo final do socialismo científico é alcançar o comunismo. Marx descrevia o comunismo como uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado. Nesse estágio ideal, as desigualdades sociais são eliminadas, as relações de produção são baseadas na cooperação e solidariedade, e cada indivíduo contribui de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com suas necessidades. Em resumo, o socialismo científico é visto por Marx como uma etapa de transição para o comunismo. Ele envolve a socialização dos meios de produção, a tomada do poder político pelo proletariado e a reestruturação das relações sociais. Durante essa etapa, o Estado proletário é estabelecido para garantir a implementação das medidas socialistas. O objetivo final é a criação de uma sociedade comunista, livre de classes, propriedade privada e desigualdades sociais. 4.13. A crítica à economia política clássica e neoclássica. A crítica de Marx à economia política clássica e neoclássica é uma parte fundamental de sua teoria. Ele argumentava que essas escolas de pensamento econômico falhavam em compreender as contradições e a exploração inerentes ao sistema capitalista. Marx criticava a economia política clássica, representada por pensadores como Adam Smith e David Ricardo, por sua visão limitada da produção e do valor. Ele argumentava que esses economistas se concentravam principalmente na esfera da circulação de mercadorias, ignorando a essência da exploração presente nas relações de produção capitalistas. Marx também criticava a teoria do valor-trabalho desses economistas, argumentando que ela não capturava adequadamente a dinâmica das relações sociais e a extração de mais-valia dos trabalhadores. Da mesma forma, Marx também criticava a economia neoclássica, que emergiu posteriormente. Ele a via como uma tentativa de apaziguar as contradições do capitalismo e de justificar a desigualdade social. Marx rejeitava a abordagem neoclássica que enfatizava a utilidade individual e a alocação eficiente de recursos, argumentando que ela não levava em consideração a estrutura de classe e a exploração inerente ao sistema capitalista.
Para Marx, a crítica à economia política clássica e neoclássica era fundamental para expor as limitações dessas teorias e para desenvolver uma análise mais abrangente e crítica do sistema capitalista. Ele buscava desvendar as contradições, a exploração do trabalho e as desigualdades sociais inerentes ao capitalismo, apresentando uma alternativa que colocava o foco nas relações de produção, na luta de classes e na necessidade de superação do sistema capitalista em direção ao socialismo. Em resumo, a crítica de Marx à economia política clássica e neoclássica se baseava em sua visão de que essas teorias não capturavam adequadamente as contradições e a exploração presentes no sistema capitalista. Ele argumentava que essas escolas de pensamento econômico falhavam em compreender as relações de produção, a extração de mais-valia e a luta de classes. A crítica de Marx tinha como objetivo desenvolver uma análise mais completa e crítica do capitalismo, visando a transformação social. 4.14 A influência de Marx nas ciências sociais e no pensamento político. A influência de Marx nas ciências sociais e no pensamento político é profunda e duradoura. Marx é considerado um dos pensadores mais influentes do século XIX e sua obra tem impacto significativo até os dias atuais. No campo das ciências sociais, a teoria de Marx oferece uma análise crítica das estruturas e relações sociais, colocando ênfase na luta de classes, na exploração econômica e na desigualdade. Sua abordagem materialista histórica e dialética fornece uma base teórica para compreender as mudanças sociais, a formação das classes sociais e os processos econômicos. Marx também influenciou o pensamento político, principalmente por sua defesa do socialismo e sua crítica ao capitalismo. Sua visão da luta de classes e da necessidade de uma revolução proletária para transformar a sociedade moldou movimentos políticos e ideologias como o marxismo, o comunismo e o socialismo. Seu trabalho influenciou líderes e ativistas políticos, bem como inspirou movimentos sociais em todo o mundo. Além disso, a obra de Marx influenciou o desenvolvimento de várias disciplinas acadêmicas, como a economia, a sociologia, a filosofia e os estudos culturais. Seus conceitos e análises críticas têm sido objeto de estudo e debate, e suas ideias continuam a influenciar as discussões sobre questões sociais, econômicas e políticas contemporâneas. Em resumo, a influência de Marx nas ciências sociais e no pensamento político é notável. Sua obra proporcionou uma base teórica para a análise crítica das estruturas sociais e econômicas, além de inspirar movimentos políticos e sociais. Seu impacto perdura até hoje, com seu legado sendo estudado e debatido em diversas disciplinas acadêmicas e servindo de inspiração para aqueles que buscam a transformação social e a justiça. Essas foram as contribuições de Karl Marx para o pensamento econômico. Considere sempre ler as publicações originais dos autores. Se você estiver gostando do conteúdo deste canal, por favor, considere se inscrever e clicar no botão de gostei. Não perca os próximos vídeos.